A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo aqui mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que vem falando sobre a sutileza das mídias sociais. Se nós não tivermos muito cuidado, nós podemos cair nessa armadilha. As mídias sociais, amados, elas são realmente muito boas quando se aplicada da maneira correta, não é verdade? Porém, se a pessoa não tiver controle sobre ela, a pessoa acaba se prejudicando e fazendo com que seja uma armadilha na vida das pessoas. Nós estamos de posse da lição 11 e caiu justamente no dia 11 também de setembro de 2022. Inclusive esse dia 11 de setembro é o Dia Nacional de Missões. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui, amados, trazer aqui esta aula para que nós possamos aprender junto aqui, tirar proveito das de grandes lições destas verdades bíblicas que nós vamos aqui estar estudando. O textuário está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aqui quando o apóstolo Paulo ele está falando, rogo-vos, pois irmãos. Ele está rogando, está implorando para que o povo apresentasse seus corpos vivos como sacrifícios a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática, amado, vem nos dizendo que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Quantas pessoas que usam para o mal, não é verdade? Para praticar maldade, praticar coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. Mas que Deus possa estar tendo misericórdia de nós para que nós possamos usar de uma forma correta. A lição bíblica em classe está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, aí pula para o versículo 16 e o versículo 17 finaliza a leitura bíblica em classe. Começa com o textuário, a leitura. Romanos 12, versículo 1, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos aqui trazendo esta leitura, da carta de Paulo aos Romanos. Paulo aqui ele estava preocupado da maneira em que os romanos estavam andando, e ele, observando como um bom observador que ele era, ele roga, ele pede que os irmãos eles ajam de uma forma correta, de uma forma honesta, para que possa ter a vitória de Deus na sua vida,
Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos também estar assim, tratando, ensinando uns aos outros, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e ter um lugar, ter a certeza de um lugar no céu juntamente com Cristo, né? Vamos para a introdução que nos diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é, certo? As mídias sociais são neutras, mas os usos que se faz com essas ferramentas, com esses instrumentos, não são neutros, viu? Traz um efeito sutil, amados, isso é muito perigoso, mas vamos lá. Certo? Então, os instrumentos que são usados não são neutros. Contudo, o uso que se faz dela não é como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conectantes, né, e conscientes sobre como devem fazer o uso de mídias sociais, como, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Por aí se vai. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesma, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Neste aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, né? Igreja e comunidade, a qual pertencem assim às qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras princípios que devam orientar sua navegação no espaço virtual como um livro inspirado. A Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço, né? Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, e porque mantém, né? E permanece, né, para sempre. 1 Pedro 1,25. Pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui é mais uma ferramenta que nós devemos utilizar dela, aproveitar bem, porque no passado, na época de Paulo, não existia essa tal mídia social. Se existisse, ele teria pregado com certeza ao mundo inteiro, teria evangelizado ao mundo inteiro, né, através da mídia social. Nós podemos estar usufruindo dela para esse fim, para estar levando o evangelho a toda criatura, porque a Bíblia diz que o fim só virá quando esse evangelho for pregado em todo lugar, a toda criatura, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, a pós-modernidade, amado, apresenta uma nova forma de relacionamento social, a chamada cibercultura. Cada vez mais as comunidades irão se relacionar de forma virtual. A igreja precisa tomar muito cuidado, pois com essa realidade o inimigo tentará destruir a comunhão real da igreja. Tem pessoas que tá tão desvirtuado, tá tão viciado nas redes sociais que não querem mais ir para a igreja. A comunhão real da igreja já não existe. Eles querem ficar em casa somente assistindo cultos online. E quando não é isso, é pior, que fica assistindo outras coisas que pode trazer, né, desvirtuar a pessoa da palavra de Deus, e aí acaba se prejudicando. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos usar de forma correta, né? Usar as mídias, né? As redes sociais, mas também ir à igreja real, a igreja visível, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos aqui para o primeiro tópico: os cristãos na era digital. A realidade do universo. Online, lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e a outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios, por exemplo, nos deixaram as pirâmides, e os sumérios atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço, é uma marca desta geração, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele, Como disse Jesus lá em João 17, versículo 15 e 16, que o Senhor Jesus, na sua oração, ele fala que nós não somos do mundo, Nós não fazemos parte deste mundo. Saber conviver e andar nesse espaço é de uma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, primeiro aqui, o que significa a expressão online? Online significa na linha, certo? Virtual, não palpável, certo? Isso é a palavra online. Na linha, que significa virtual, não palpável. Segundo, que significa a palavra internet? Internet significa entre, certo? Entre dois, e net, rede, certo? Então, a palavra entre dois, e net, rede. Então, internet, entre duas redes, ou seja, uma rede de conexão mútua que surgiu em 29 de outubro de 1969 nos Estados Unidos. Então, foi lá que foi criado, surgiu lá a internet no dia 29 de outubro de 1969, ali nos Estados Unidos, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aí cientes de que a internet online significa na linha, virtual, não palpável, e internet significa entre dois, São duas pessoas, duas redes conectadas, mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor. E isso começou lá nos Estados Unidos em outubro de 1969. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para cristãos conectados. Os cristãos na era digital, Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro aqui, vamos dar aqui uma palhinha sobre cristão conectado, Na era digital. Aqui do primeiro tópico ainda, a realidade do universo online. O que significa mídia social e rede social? Mídia vem do inglês média e significa meio. Mídia social trata dos meios de comunicação em massa, como o serviço postal, certo? Criado pelos egípcios em 2400 a.C., o telégrafo em 1791, em 1800 o rádio e em 1923 a televisão. Então, para quem não sabia aí, esses são os tempos que foram criadas essas coisas, certo? Em 1923 foi criada a televisão e em 1946 o computador. Em 1966 veio agora o e-mail e em 1973 o celular, certo? No ano 2000 houve a explosão das redes sociais. Eu lembro que até no ano 97 por aí, eu mesmo não tinha acesso a um celular. Depois foi que, quando estourou mesmo isso aí, foi que eu tive meu primeiro celular. Mas hoje, as crianças só faltam nascerem já com o celular na mão, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E agora explode, em 2000, essa explosão das redes sociais.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico do primeiro tópico aqui. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, amados, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam, né? Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região, por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica, né? Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos do seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também, amados, é uma realidade do dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios ricos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, certo? Recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, aqui é essa recomendação, né, pelas Escrituras. Nós devemos andar, né, também, ter conexão também com as Escrituras. Nós devemos andar conectado não só com as mídias sociais, mas também com as Escrituras. Andar prudentemente, ver o que nós estamos acessando, tudo isto para que nós não venhamos a cair em laços de amargura, em laços de tentação, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito perigoso para aqueles que eu já falei, para aqueles que não sabem usar, aqueles que não têm controle sobre essas coisas e acabam se embaraçando com essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora, use os meios para evangelizar. Olha que interessante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, amado, aqui, ele usou todos os meios possíveis para se locomover e levar sua mensagem. Ele usou barco, jumento, mensageiros, seus discípulos, né? Conforme está em Lucas capítulo 5, versículo 3, Marcos capítulo 11, versículo 2, Mateus capítulo 11, versículo 4, Lucas 10, versículo 1 e por aí sucessivamente. Segundo, Paulo disse que usava todos os meios possíveis para evangelizar, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 9 e 22. Terceiro, os apóstolos e discípulos enviaram muitas cartas para ensinar e evangelizar. Né? Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 5 e 9 e Atos, capítulo 1, versículo 1. Voltando aqui, amados, nós podemos ver que, como eu já falei, antigamente era por cartas. Demorava dias, meses até, para você enviar uma carta e ela chegar até o seu destino. Hoje, com essas facilidades das redes sociais, né, das mídias, você passa uma mensagem agora pelo WhatsApp e a pessoa já recebe lá automaticamente. É rápido. Imagina essa ferramenta nas mãos dos apóstolos na época, para eles fazerem a obra de Deus, para eles evangelizarem, para eles não terem que enviar cartas por correios, né? Demorava muito para chegar lá. Você imagina, é uma arma, um instrumento desse na mão deles, como antigamente. É como nós temos hoje, né? Como nós estamos hoje tendo acesso a essa mordomia hoje de estar usufruindo deste instrumento tão poderoso que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos nos alegrar por isto, usar para fins de bênçãos, de expansão do reino de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amado, nós também vamos ver as mídias sociais e as redes sociais contribuíram
para aproximar, informar e beneficiar as áreas da indústria, comércio, educação, saúde, segurança e etc. Segundo, pesquisa do G1 informa que em 2021, 81% da população brasileira teve acesso à internet. Então, isso é mais de 170 milhões de brasileiros estão conectados. Então, 81% tiveram acesso à internet em 2021. Então, você vê que é quase 100% das pessoas que já têm acesso à internet, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o segundo tópico, né? Os desafios de ser igreja na área digital. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desumanização. E o que é isso, irmão? Desumanização. É isso que nós vamos explicar agora. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, né? Ser igreja, amado, envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo, né? Ora, vós sois corpo, sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular, como diz lá o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, né, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro muito grande, né? Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Quando nós nos reunimos, né? Ouvimos, nós vimos, nos abraçamos, apalpamos, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é muito interessante existir realmente a igreja palpável, a igreja visível, onde nós possamos estar em comunhão com o outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um desafio, né, muito grande ser igreja na era digital, porque muitos estão partindo já por esse caminho e dizendo que não necessita mais de igreja real para eles se comunicarem, para eles, e isso muita gente tem se isolado e aqui esse problema tem trazido muita depressão, tem trazido muitas males na vida das pessoas e isto é muito perigoso. Então, essa desumanização, amados, é muito perigoso. Cuidado com a nomofobia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado. Olha, a união real da igreja é insubstituível, conforme você pode ver lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e João 17, versículo 21. Geralmente quem está viciado em redes sociais perde o desejo de frequentar a igreja. Ai, como, viu? Muitas pessoas estão viciadas e passam horas e mais horas na frente de um computador, de um celular, de uma TV. Perde o apetite de ir à igreja, de ler a palavra, de louvar ao Senhor, de agradecer. Tudo isto por causa das redes sociais. Devemos tomar muito cuidado. A dependência digital corre mais rápido do que a dependência química e por isso aumentou o número de clínicas de desintoxicação digital pelo mundo e no Brasil já existe essa clínica de desintoxicação digital.
Isso é muito perigoso. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o diabo não está para brincadeira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vem com essa sutileza, trazendo coisas, colocando principalmente na cabeça dos nossos jovens de hoje, nossos adolescentes, né? Preparando para um mundo digital. E eles dizem que não precisa de comunicação real com as pessoas. Isso é muito perigoso, devemos tomar muito cuidado com isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico, né? Que nos diz assim: mudanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espectulosa, influente, mas não mundana, buscar o espetáculo e fazer o jogo do diabo, não. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, e é um desejo quase obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades